Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E vamos pela segunda vez lá para Israel, conversar com um cara que nasceu em Taubaté, morou em vários lugares do Brasil e até nos Estados Unidos antes de ir lá para Israel. Ele já vive lá há 3 anos, ele tem muitas coisas interessantes para contar sobre a vida lá, como ele fez para conseguir emprego e o que realmente faz os israelenses perderem a cabeça. E para essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, velho? Shalom, Haverim, Makoré. Hoje a gente tá voltando aqui para Israel. Como é que você tá, ô Daniel? Tudo certo, e contigo? Tranquilo. Vamos lá para esse papo. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Daniel, então, como sempre, né, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, né, do seu background. Então, de onde que você é no Brasil, o que você fez da sua vida, de educação, de carreira e tudo mais, e como que você foi parar aí em Israel, cara? Bem, eu sou economista, me formei no BMEC do Rio de Janeiro em economia, nasci no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté, vivi lá por alguns anos. Durante a minha infância, passei praticamente 2 anos nos Estados Unidos, numa cidade chamada Brookline, que meu pai foi fazer um mestrado, aí a família toda se mudou pra lá, depois a gente voltou pro Brasil. Além de Taubaté, também morei muitos anos no Rio de Janeiro, que fiz faculdade no Rio de Janeiro e tudo mais. Morei quase 2 anos em Macapá. Morei também em Manaus. Minha família é de origem judaica marroquina. Quando vieram do Marrocos, foram parar no norte. Foi o local que estava aberto para a imigração judaica naquela época, em 1850. Eu estou morando aqui em Israel há praticamente 3 anos, vai fazer 3 anos agora em maio. Eu vim para cá pelo processo de Aliyah. Aliyah é a imigração que todo judeu tem direito de fazer para Israel. Você tem que ser judeu, que é filho de mãe judia, né? Ou convertido ao judaísmo depois de alguns anos. Você também pode ser, no caso de filho de pai judeu, que aí já é visto como descendente, ou neto de um avô judeu, que são as opções para vir nesse processo que eu fiz. A adaptação aqui é bem diferente do que você tem nos outros países, porque o governo incentiva. Então você chega, você não tem que se virar e, pô, cheguei aqui no país, não falo hebraico, o que eu vou fazer da vida? Não é assim. Você chega, você vai parar no aeroporto eles já te dão identidade, uma certidão de imigrante e também já te pagam um táxi pra moradia que você vai ficar. No caso, a gente veio pra cá, pra Haifa, onde eu moro hoje, tem direito a moradia durante 5 meses, mas um curso de hebraico. Nesse tempo, eles ajudam também um pouco, pagando, acho que na época era uns 4 mil por mês, alguma coisa assim, que é pra se manter aqui no país. Foi nesse processo que eu acabei vindo. No Brasil, trabalhei como economista, tanto no mercado financeiro como consultoria financeira. Esse era a minha especialidade por lá. Trabalhei no Rio de Janeiro e em Macapá por esse tempo. E aqui em Israel não tive dificuldade de encontrar emprego. Primeiro emprego, encontrei 3 semanas de busca. Estou na segunda empresa que eu trabalho. Essa daqui me demorou umas 3, 4 semanas. Foi 4 semanas que no meio teve feriados. Enfim, aqui o mercado de trabalho é bem dinâmico. É uma coisa bem diferente do Brasil, que eu lembro que lá, para procurar emprego, eram processos muito longos, muito extensivos. Você hoje está trabalhando com o quê aí? Como economista de formação ou você está fazendo outra coisa? Então, hoje em dia eu trabalho, não sei se vocês conhecem o aplicativo Investing.com, é um aplicativo e site, é um aplicativo de informações financeiras. A gente tem ela toda, hoje em dia 42 edições e a gente tem mais de 300 mil instrumentos financeiros que a gente disponibiliza no site, alguns em tempo real, outros atrasados, notícias e tudo mais. Eu trabalho
trabalho hoje aqui na sede, que é em Tel Aviv. Eu faço a viagem, que são 120 quilômetros da minha casa até o trabalho todo dia, eu vou e volto. Nossa. 120? Pra ir, 120 pra voltar. Caramba. São Paulo, Campinas ali. A viagem de trem em si demora mais ou menos 1h40, mais uns 20 minutos de ônibus pra chegar no trabalho. Pra ir, isso pra voltar. Tem gente que demora 2 horas pra fazer um percurso bem menor em São Paulo. Porque eu vou de trem aqui, então não tem trânsito, né? Aí é só descer a costa, basicamente. Mas o que acontece é o seguinte, o que eu faço na empresa? Os usuários do site vão falar, tem um problema no gráfico, não está atualizando, está tendo um problema com a informação financeira que foi divulgada. Meu trabalho é pegar o que o usuário falou e checar se os dados econômicos estão certos, se os dados financeiros estão certos. Meu trabalho hoje em dia é mais uma checagem econômica financeira. E eu também, de vez em quando eu estou com um pouco mais de tempo livre, eu escrevo alguns artigos sobre o mercado brasileiro ou internacional para o site. Você falou que você conseguiu um emprego muito rápido, né? Eu queria saber um pouquinho mais desse início no país, né? Você falou que o governo ajuda muito os descendentes para fazer esse processo de imigração. Como que foi esse processo de buscar um emprego aí? Como é que funciona essa busca de emprego? Você falou que é muito dinâmica, né? Mas como que é exatamente o processo seletivo para arrumar um emprego aí em Israel? Eu não sou muito exemplo porque eu sou um pouco exagerado, do jeito que eu fui muito agressivo na busca. As pessoas, no geral, são menos agressivas. O que acontece é o seguinte, aqui você tem que ter um LinkedIn muito bom, com todas as informações que você fez ou deixou de fazer. Você tem que ter um network assim, de pessoas aqui de Israel, assim, que adicionar todo mundo que você puder das empresas de Israel ou da área que você quer trabalhar para você já ter um contato naquelas empresas. Isso foi o que eu fiz. Eu tinha 140, 200 pessoas no meu LinkedIn antes de vir para Israel, hoje em dia eu tenho mais de 3 mil. Nossa. Eu adicionei todo mundo que eu pude, a gente abriu uma vaga numa empresa. Aí, em vez de eu mandar pelo sistema da empresa, eu via com a pessoa que eu já tinha me conectado, eu vi que abriu uma vaga na empresa, pode mandar o currículo para mim, que assim você tem um processo seletivo diferenciado. Você vai por indicação e não com um punhado de pessoas, entendeu? Muito boa. Isso eu fiz para mim e funcionou muito bem. Foi muito efetivo. Eu fazia muitas entrevistas. Quando eu estava buscando efetivamente, aqui em Israel, a primeira coisa que eles fazem é uma entrevista por telefone, para ninguém perder tempo. Você não tem que perder tempo de ir para lá e não perder tempo de uma reunião com você. Aí eles ligam, tem uma entrevista de 5, 10 minutos no telefone normalmente. Quando eu estava fazendo a busca efetiva, eu chegava a fazer 6 num dia dessas entrevistas por telefone. Caramba. Porque aqui é um país pequeno, sim. Só que a gente está, nos últimos anos, em pleno emprego. A taxa de desemprego aqui de Israel, acho que estava em 2,5%, 3%, se não me engano. O que é muito difícil em qualquer país do mundo chegar a uma taxa assim tão baixa. E além disso, a economia aqui, praticamente todos os anos das últimas 2 décadas, cresceu. Ano passado, cresceu 3,3%. Foi o maior crescimento da OCDE. Então, você tem um país que está crescendo, uma economia que está demandando mais pessoas e você tem praticamente todo mundo empregado, então isso é muito acirrado, é muito grande. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu tive um currículo todo em inglês, porque não precisa ser em hebraico, basta sair em inglês que as empresas vão fazer o processo com o currículo em inglês. Eu mandei para as pessoas, procurei fazer uma rede de contatos aqui em Israel de pessoas que fossem das empresas relevantes aqui do país. E fui indo atrás, fui enchendo o saco das pessoas, perguntando, sou um imigrante novo, que é o Lechadash em hebraico, eu estou procurando uma vaga, eu quero saber, eu tenho tal informação, como que eu posso fazer para me candidatar para essa vaga? Eu fui agressivo na busca, isso me facilitou muito. A primeira empresa que eu trabalhei é uma empresa que fazia plano de negócios para startups. Aqui tem um mercado muito grande de startups. Se não me engano, Tel Aviv é a cidade que tem o maior número de startups per capita do mundo. As pessoas vinham com as ideias, vinham com protótipos, vinham com, às vezes, só o conceito, ou com um time já formado e queria conseguir captar recursos. A gente montava o plano de negócio deles, a gente montava a apresentação e a gente montava também o one page, que seria tipo o currículo da startup, para eles levarem para as empresas e às vezes a gente conseguia ajudar a captar recursos e tudo mais. Esse foi o primeiro emprego que eu tive aqui em Israel. E do lado do idioma, como é que foi isso? Eles contratam, você falou, né, o currículo você pode mandar em inglês, tudo bem, mas no dia a dia do trabalho, você fala inglês ou você tem que falar hebraico? Se você trabalha em high-tech ou trabalhar com consultoria, essas coisas todas, você só vai ouvir hebraico no pessoal conversando entre si, porque o trabalho todo praticamente feito em inglês aqui. Eu praticamente não uso hebraico no trabalho. E no meu primeiro trabalho também era praticamente só inglês. Tanto que meu hebraico em si não é muito bom. Eu compreendo bem, eu consigo me girar, falar com as pessoas, mas eu ainda conjugo
conjugo todos os verbos errados, eu chamo homem com terminação de mulher e vice-versa. Enfim, eu sei que isso ainda vai demorar alguns anos para pegar a prática, mas sendo um trabalho qualificado, basta falar inglês ou russo, porque praticamente 1 milhão de pessoas aqui falam russo no Israel, e você já está feito aqui, entendeu? Daniel, você falou que você fez várias entrevistas logo que você chegou aí, né? Inclusive a sua estratégia de falar diretamente com as pessoas da empresa é muito boa, fica a dica para os ouvintes aí. O que você acha que teve diferencial, assim, para as empresas aí de Israel chamarem você para as empresas? Teve alguma coisa, assim, que você sentiu que tinha de diferente? Ou a sua experiência mesmo, né, no mercado de trabalho e tal, que fez a diferença? As coisas que eu tinha de diferencial com relação ao pessoal daqui de Israel, para começar, eu falo vários idiomas, eu falo português, inglês e espanhol fluente. Meu hebraico não é muito bom, mas isso daí já me ajudou um pouco mais. A outra coisa que era o diferencial é que eu já tinha muita experiência para pouca idade. Comecei a trabalhar com 17 anos, já na época da faculdade. Quando eu vim para cá, para Israel, eu vim aqui com 27, eu tinha 10 anos de trabalho. 27 anos é a idade que o pessoal aqui está fazendo faculdade, que saiu do exército com 21, 22, tirou um ano para viajar e com 27, 28 anos está se formando na faculdade aqui. Eu já tinha, com a mesma idade, eu tinha uma experiência muito maior do que os pares aqui, entendeu? E também eu já tinha trabalhado em empresas grandes, eu tinha trabalhado no Brasil, tanto na Deloitte quanto na Bengoa, que eram multinacionais que eles conhecem aqui. Isso também me ajudou a encontrar trabalho aqui mais fácil. Você comentou agora sobre o exército. Relacionado a isso, eu tenho 2 perguntas. A primeira é, você teve que fazer o exército quando você fez essa migração aí? Não tive. O que acontece é o seguinte, mulher, se você migrar com 21 anos, você não é mais obrigado a servir o exército, só como voluntário. Homem, se migrar com mais de 25 anos, não é mais obrigado, só vai como voluntário. Eu não tenho certeza 25, eu tenho quase certeza disso. Como eu já vim pra cá casado, e com mais do que a idade, já não tinha que servir, entendeu? E a segunda, você tinha comentado antes também sobre, bom, você tem o direito, né, de fazer essa migração por ser de família judia. Como você vê essa migração para quem não é de família judia? Não essa exatamente, né, mas a ideia de ir trabalhar em Israel. Eles estão contratando brasileiros, assim, normais, sem descendência? Olha, eu sinceramente não sei. Eu não conheço nenhum caso. Eu conheço gente que não é judia, que migrou porque ou estava namorando alguém judeu, ou conseguiu porque tinha se casado, ou algo do gênero, mas de outra forma, não estou dizendo que não exista, mas eu não conheço nenhum exemplo. Cara, eu acabei de perceber que a gente nem perguntou em que cidade que você tá aí, né? Haifa. É a cidade que o Irã falou semana passada que ele vai do mapa. Ih, rapaz. Aproveitando, como é que é a repercussão desse momento aí dentro do país mesmo pra vocês? Vida normal, não tem nada de novo, eles sempre falam isso. A gente já tá acostumado. Tô até mandando aqui, recebido no grupo do trabalho, um meme que tinham mandado hoje, dizendo, foguetes caindo em Israel, dia normal. Então, ameaçando destruir as principais cidades de Israel, um dia normal. Terceira eleição em 1 ano em Israel, um dia normal. Aí chuva em Israel, o apocalipse. Porque aqui nos últimos 2 dias choveu muito. Há 2 dias atrás choveu em 1 dia só, equivalente ao esperado para metade do ano inteiro. Caramba. Uma ideia, subiu 23 centímetros o nível. Então, só pra ter uma ideia, é muita coisa. Bom, só pra constar, você ouvinte que tá ouvindo isso aqui no futuro, essa pergunta que eu tô fazendo pro Daniel é referente ao momento que a gente tá passando agora, que os Estados Unidos bombardeou e matou um comandante iraniano e tá super tensa a relação a Estados Unidos, Irã e aliados dos Estados Unidos, por isso que eu tô perguntando pro Daniel isso. É janeiro de 2020. Isso, janeiro de 2020. E essa parte da segurança, né? Porque eu imagino que se eu falasse pra minha mãe, meu plano, na verdade, vou falar um pouquinho depois, que meu plano, inclusive esse ano, é ir visitar Israel, ficar aí, quem sabe 3 semanas ou 1 mês estudando a língua e tudo mais. Mas eu imagino que quando eu falar isso pra minha mãe, ela vai falar, meu Deus, meu filho, que vão bombardear, não sei o quê. Como é que é esse lado aí pra você com a sua família, né? Você falou, dia normal e tudo mais, mas vivendo aí, esse negócio aí dos foguetes e tudo mais, tem que se esconder, alguma coisa, como é que é esse dia a dia? Então, eu nunca passei por isso aqui, tá? Eu vou ser bem sincero, eu moro no norte do país, em Haifa. O máximo que teve essas ameaças aí, mas aqui nunca teve. O que tem mais é no sul, na região próxima à faixa de Gaza. O que acontece é o seguinte, aqui tem todo o sistema de defesa, a gente tem um aplicativo chamado Red Alert, que se tem algum míssil, ele vai, você programa a cidade, você quer receber todo o país, e ele vai disparar para te avisar que tá tendo míssil e você, para procurar um abrigo. Aqui, os apartamentos
mais novos têm um quarto bunker, os mais antigos não têm, normalmente tem um bunker dentro de cada prédio, tem um bunker na escada ou no porão. Alguns que são mais velhos ainda não tem, mas normalmente nesses casos a pracinha perto, que não está normalmente a 10, 15 metros, tem um bunker de baixo. No geral, isso aqui não tem muito problema, tanto é que você não vê muitos casos de pessoas feridas por foguetes. É mais, inclusive, que a gente vê mais aqui, é mais pessoas que se machucaram no caminho de ir para algum abrigo, entendeu? Não por conta do foguete em si. Eu tô aqui morando quase 3 anos, eu vou te falar, aqui a segurança você vê sendo bem forçada, todo lugar que você entra, digamos, você quer ir para um supermercado, vai ter um segurança na porta. Quer entrar no shopping, vai ter um segurança com um detector de metal, vai ter que abrir a bolsa, mochila, para mostrar o que você tem. Vai entrar no trem, passar de novo, sua mochila passa pelo raio-x, você passa o detector de metal e tudo mais. É uma rotina que você acostuma aqui, entendeu? Não tem jeito, porque é muito visado, tem muita ameaça. De ter medo, de ter algum problema aqui, eu nunca tive. Eu nunca vi nada. Inclusive, de segurança aqui, a gente não tem medo. Eu saio com a minha esposa e com a minha filha, tenho uma filha de 5 meses, a gente volta às vezes, eu volto 1, 2 da manhã aqui, andando na minha rua, não tem uma viva alma. A gente tá andando aqui tranquilo, não tem problema. Você não tem risco de violência urbana, você não tem esse problema todo que a gente tinha no Brasil. A minha esposa morava em Copacabana, ela morria de medo de fazer qualquer coisa quando a gente se mudar, porque tava muito perigoso, tava muito violento. Não tem isso. Ó. E outra coisa, que uma das 2 coisas que aconteceram com ela, uma vez ela tava na praia, a gente foi lá, tinha um desses quiosques de praia, né? E ela pediu alguma coisa, foi pagar com cartão de crédito, esqueceu o cartão de crédito lá. Porque a gente descobriu quando a gente foi pra uma padaria que era subindo aqui a minha rua, a gente foi usar o cartão de novo e tinha esquecido. A gente desceu pra praia, quando chegou lá, o cara lá falou, dei pra um policial. E o policial falou, pô, vocês não atendem o celular? Eu falei, como assim? Tô ligando pra tua esposa há um tempão e ela não atende o celular, que a gente encontrou o cartão dela. Nossa. Ele procurou ela pelo Facebook, tava ligando pra ela pelo Facebook. Que legal. Outro caso que aconteceu foi que ela esqueceu, isso já tem um tempinho, deve foi um pouco antes da minha filha nascer. Esse outro caso, tem 2 semanas, ela foi no banheiro, deixou o celular lá no banheiro. Ela procurou, não achou o celular. Depois veio a moça da limpeza lá, pegou o celular, viu que tinha foto da minha filha, viu minha esposa e deu o celular de volta. Foi assim que aconteceu. Não mais moderno, mas é aquele S9, não é nem tão barato. Então, não sei se aconteceria o mesmo no Brasil. Cara, o que você tá achando aí nesses 3 anos que você tá aí de conviver com as pessoas daí, né? Como é que é a sua relação com os nativos? Você conseguiu fazer amizade com a galera? Como que é a relação de trabalho no dia a dia? Como que é essa diferença cultural das pessoas mesmo? Culturalmente aqui o pessoal é bem diferente do Brasil. Uma coisa que você vê, aqui o pessoal vai direto ao ponto. Eles não gostam de florear muito o que vão falar. Se o trabalho tá bom, eles falam, tá ótimo o trabalho. Se tá ruim, tá uma merda, tá de novo. E é assim, é direto. Eles não têm, parece um pouco frio e rude, só que é um pouco da maneira que o pessoal tem, que todo mundo fez exército, todo mundo tem esse negócio de não querer perder tempo, entendeu? O pessoal não tem muita paciência nesse sentido. Tanto é que o pessoal fala assim, ensavlanutos, não tem paciência. Mas em contrapartida, se tu precisou de alguma coisa, falou com eles ou qualquer coisa, o pessoal vai encontrar alguma forma de te ajudar. Quando tá fazendo, por exemplo, os processos seletivos, fala, não, sou um Lerhadash, acabei de chegar aqui, o Lerhadash é imigrante novo, acabei de chegar aqui e tudo mais. Você é? Na minha empresa não tem nenhuma vaga, mas manda o currículo, eu vou mandar para um amigo meu que tem uma vaga na empresa dele. Eu ouvi isso muitas vezes. E o pessoal mandava mesmo. Eu recebia chamadas às vezes dos amigos dele, entendeu? E o pessoal que tá sempre muito mais focado em resultado e tudo mais, mas também é um pouco mais humano. Se tu precisar conversar com ele, pra falar com as pessoas, eles estão abertos, eles vão querer ouvir, vão querer entender. Eles têm uma coisa que no Brasil o pessoal também tem, que o pessoal dos Estados Unidos acha muito estranho aqui, que o pessoal se abraça, não tem esse pudor todo. É claro, religioso não faz isso, mas o pessoal que não tem que ir lá, não me toque ou fique longe, entendeu? O pessoal é um pouco mais... eu gosto mais de toque, né? Isso. Caloroso. Isso eu quis dizer. Caloroso, isso. Tem algumas vezes que eu esqueço palavra em português que... Eu só lembro a palavra ou em inglês, ou em hebraico, ou em espanhol. E eu uso muito mais eu uso que português. Português eu uso com minha esposa, praticamente. É a história da minha vida, cara. Meu chefe é um ucraniano. Eu trabalho junto também com um uruguaio
uruguaio, uma peruana e um bielorrusso. Então, eu tô falando com eles em espanhol, eu tô falando com meu chefe em inglês, então, sempre assim. Meu espanhol não é nem espanhol propriamente dito, né? Eu falo mais ladino do que espanhol, então acaba tendo algumas coisas que são engraçadas. Quando a minha esposa estava grávida, eu falei para o pessoal, minha mulher está prenhada. Prenhada em ladino é grávida. E mulher em vez de mulher. São pequenas coisinhas, mas tu acaba pegando. 90 e poucos por cento é igual. Tu acaba depois se ajeitando e arrumando essas coisas. E a gente acabou não perguntando muito, né? Você falou aí dos seus companheiros. Como é que é a dinâmica no dia a dia de trabalho mesmo, né? Dentro das empresas. É muito diferente da dinâmica de uma empresa brasileira? Eu acho que aqui o pessoal fica menos em cima de você, entendeu? A gente na empresa tá sempre conversando, fazendo piada, trabalhando ao mesmo tempo. Então é um clima mais agradável, menos pesado. E tipo, como eu falei, eu trabalho em uma empresa, começou como startup, chamamos de high-tech. No escritório que eu trabalho, tem academia lá dentro da empresa, que você pode ir fazer a hora que quiser, que eles não ficam te vigiando. Tem salão de música, que tem alguns instrumentos que tem a música, pode tocar, pode fazer isso a hora que quiser. Tem mesa de sinuca, fliperama, comida lá, tem uma cozinha cheia de frutas, saladas, queijos, que é tudo halavi, porque aqui, na verdade, o pessoal não ser religioso na empresa, tem separação de halavi e bassari. Halavi é comidas feitas com leite, laticínios, halavi é coisa de carne, porque o religioso não mistura leite com carne, então tem essa separação. E você pode sair no meio de gente pra fazer essas coisas que ninguém vai estar te cobrando, ninguém vai estar de olho em você. Só espero que você, no final do mês, tenha feito o serviço que você foi contratado pra fazer, entendeu? Na minha sala tem um frigobar, tem cerveja, que você pode tomar à vontade no expediente, mas pode tomar à vontade, só não espera que você fique bêbado. É uma coisa bem diferente no Brasil. Eu não acredito que eles fossem implementar isso no Brasil, de colocar cerveja para os funcionários tomarem à vontade durante o expediente, né? O pessoal te dá um pouco mais de liberdade, mas também te cobra bastante depois do resultado, entendeu? Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Bom, e agora vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem aí pra gente de Israel hoje? Cara, falar uma coisa que já melhorou bastante o meu hebraico desde a última vez que a gente foi pra Israel, que foi a entrevista com o Felipe, né, que ele era do exército e tudo mais. E eu tô, como eu falei anteriormente, eu tô querendo muito ir pra Israel esse ano, ficar lá um tempinho estudando, né, vivendo esse clima da vida israelense por lá. E é uma língua que eu tô gostando muito, uma língua semítica, né, assim como o árabe, bem diferente, a conjugação verbal é completamente diferente do que a gente está acostumado em português, espanhol, francês, mesmo alemão e línguas assim, mas eu tô gostando bastante. E da parte mais cultural, uma coisa que eu fiquei surpreso nesse tempo aprendendo hebraico, foi que tem uma música que ficou muito, muito famosa. Praticamente todos os meus amigos de Israel que eu conheci nesse tempo conhecem essa música, que se chama Kol Beseder, Tudo Bom, que é meio que um funk carioca de dois artistas israelenses. Então, dois cantores lá, eles fizeram MCs, não sei o que eles são exatamente, mas eles fizeram uma música que é sobre o Brasil, só que em hebraico. E aí eles falam umas palavras em português no meio da música, né? Tudo bom, carnaval, caipirinha, São Paulo, sei lá o quê. Então é muito, muito bizarro. Então fica a dica aí. A música é Kol Beseder, Tudo Bom, dos cantores Static e Ben El Tavori. Pra vocês procurarem no YouTube, dá bastante risada. E é um funk carioca muito engraçado. E o outro é reforçar a dica da série Falda, que o Felipe já tinha dado lá naquele episódio e eu não tinha assistido ainda, e agora eu já assisti as 2 temporadas, tem na Netflix, e é uma série realmente fantástica, assim, dessa parte mais de como se fosse a CIA de Israel. Por um lado, eles fazem uma visão bem israel-cêntrica, né, focada neles, só que por outro lado, eles mostram também como que é a vida do pessoal na Palestina e tudo mais. Tem o lado de vilania do pessoal dos terroristas, mas também tem o lado das pessoas normais que moram na Palestina, que só estão sofrendo com o conflito e tudo mais. Então eu acho que é uma série bem, bem interessante para você conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo, né, de quem vive por lá. Aqui em Israel agora tá passando a 3ª temporada, então dentro de alguns meses deve ter também no Netflix a 3ª temporada. Ah, maravilha, fica a dica então, eu vou querer ver porque eu gostei bastante, assisti com a minha namorada, a gente gostou. E eu queria que você contasse, Daniel, um pouco também, você falou sobre que você mora em Haifa, né, que é uma praia maravilhosa, o pessoal fala, como é que é a vida aí, né, o que você tem desse lado cultural pra gente? Aqui em Israel é um pouco diferente do Brasil com relação às cidades, porque cada cidade tem
estilo de vida diferente. Tel Aviv é agitação, é balada, essas coisas todas. Jerusalém é parte de ortodoxia, religiosidade, espiritualidade. Haifa seria mais ou menos um meio termo, porque aqui você tem balada, você tem mar, você tem essa parte toda, mas também é uma cidade que também tem um pouco mais religiosa do que Tel Aviv. Mas não de um mau sentido, porque aqui é conhecido como uma cidade da paz e tudo mais, porque aqui se convive muito bem judeu, árabe. Árabe, quando eu falo tanto muçulmano, cristão, druso, não tem esse problema. A cidade acho que é 30% ou 35% árabe, o restante é judaico. Aqui, diferente das outras cidades do país, por exemplo, tem ônibus no Shabat, porque foi um acordo que foi feito na época que o país ficou independente, que para as comunidades aqui de Haifa eles iam excepcionalmente ter ônibus em Shabat. E aqui, por exemplo, quando a gente se mudou, a gente morava no Mercado, que é o centro de absorção, o Mercado Clitá, e a gente ia muito numa loja, tipo um mini mercadinho, que o dono era árabe e muçulmano. Eu conversava bastante com ele me contou que ele tem 3 filhos, 2 estavam servindo no exército de Israel. Uma coisa que o pessoal normalmente não imagina, mas também tem muçulmanos servindo aqui e tudo mais, né? Tem uma parte, como eu falei, religiosa e ao mesmo tempo ser secular, que você tem como se locomover no Shabat. Eu não tenho carro aqui, nunca precisei de ter carro. Eu estou me mudando aqui de Haifa para uma outra cidade dentro de um mês e meio mais ou menos. Possivelmente eu vou ter que comprar um carro, mas é só para ter uma ideia dessa diferença. Inclusive, para cá para o norte, o custo de vida é muito mais barato. É um dos motivos pelo qual eu decidi morar em Haifa e trabalhar em Tel Aviv. Por exemplo, um aluguel de um apartamento de 2 quartos, de dormir em uma sala em Tel Aviv, você vai pagar 6, 7 mil por mês. Aqui eu pago 2.500. É uma diferença absurda. E dá pra poupar muito dinheiro, assim. E como eles pagam também a passagem na empresa, então não tem que me preocupar tanto com isso. Eu diria que é muito boa, porque aqui tem praças em todos os lugares. Eu saio com a minha esposa, com a minha filha, a gente tem acesso a tudo, tem facilidade para tudo. Tem bares que ficam abertos todos os dias no centro da cidade. Todos os dias eu falo, inclusive, Shabbat. Aqui na região que eu tô, você tem acesso fácil a, por exemplo, Akko, que é uma cidade que eu gosto de ir de vez em quando para fazer mercado, porque lá tem um chuk de Akko, e tanto o velho, que é parte árabe, quanto o novo, que é parte judaica. É uma cidade que tem alguns milhares de anos também, e tem a Fortaleza, que foi o último bastião dos cruzados na Terra Santa. Napoleão, inclusive, conquistou isso daí na época das guerras. Aqui em Haifa, um ponto turístico mais famoso que a gente tem é o Jardim Bahai, que é a segundo ponto mais importante para a fé Bahai, que é um jardim que fica na montanha, que é muito bonito. A cidade mais importante para eles, por acaso, é Acre, que é Acre, né, em português, que fica aqui pertinho, meia hora de trem. A gente tem acesso fácil à Galileia, na região de Galileu, que você tem tanto algumas vilas pequenas árabes, que eu já fui com o meu primo para a gente visitar, que tem uns comércios por lá, quanto para o Kinneret, que é a região que está ao mar da Galileia. A gente está 40 minutos essa parte toda. E aqui tem um clima um pouco mais agradável do que para o sul do país, porque tem um pouco de floresta, tem um pouco de montanha aqui para essa região. Porque Israel é uma coisa de doido. No norte, meu irmão agora está com neve, tem estação de esqui. Aqui onde que eu moro, tem um monte de floresta por perto. Você vai descendo para Tel Aviv, vai começando a ficar deserto. Depois, na região que o Daniel mora, porque Beersheba é deserto seco mesmo. Isso aí vai por todo Arravá e Negev até Eilat, que é uma cidade que é verão o ano inteiro. Deve chover uns 3 ou 4 dias por ano. É uma coisa muito absurda. Isso tudo em 8 horas de carro você vê. Bom, Daniel, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que é a questão da qualidade de vida com o salário que você recebe aí versus como era, né, quando você vivia aqui no Brasil. Se tem muita diferença, o que você sente? Eu acredito ser absurda a diferença hoje em dia do que o que eu tinha no Brasil, não só em valor, mas também em qualidade realmente, porque aqui só eu que trabalho em casa, minha esposa não tá trabalhando, porque ela teve uma gravidez difícil e tudo mais, ela acabou sem trabalhar e agora ela tá cuidando da bebê. Só com o meu salário eu consigo sustentar a casa e a gente tem uma qualidade de vida muito boa, a gente passeia, não falta nada em casa, nunca faltou, contas em dias, tudo sem nenhum problema financeiro, que é uma coisa que no Brasil seria um pouco mais difícil conseguir. Aqui em Israel, uma das coisas que as pessoas têm um problema na hora de se adaptar é que eles querem viver Brasil sendo que estão em Israel. Aqui o supermercado é mais caro? Eu devo gastar uns 700 shekels a cada 10, 15 dias mais ou menos. Tudo bem, que a carne aqui é muito mais cara, porque tirando proteína
as coisas são mais ou menos o mesmo preço. Por exemplo, um contrafilé aqui é coisa de 100 o quilo, só para ter uma noção. Sem cheques vai dar uns R$115, R$120 mais ou menos a conversão livre. Em contrapartida, eu não tenho um custo aqui praticamente nenhum com plano de saúde. O plano de saúde aqui a gente praticamente não tem custo nenhum. Educação aqui também, né, o custo, quando a minha filha tiver um pouco maior, vai ser praticamente nulo. Antes de ter 3 anos, você tem um gasto maior com creche, se você colocar em creche, que aí é um pouco caro, mas a gente está decidindo se vai colocar ou não. Provavelmente a minha esposa vai cuidar dela até ela ter uma idade um pouco maior. Outra coisa aqui que a gente tem, sim, que o brasileiro quer viver em Israel como se fosse no Brasil, quer ir sempre para restaurante, quer ir sempre fazer os mesmos passeios que faziam no Brasil para bar e tudo mais. Só que aqui, bar e restaurante são coisas que são caríssimas, a gente não vai tanto quanto a gente ia no Brasil. Por exemplo, uma cerveja aqui, quando você vai no bar, vai te custar uns 30, de 25 a 40 mais ou menos, uma cerveja. Em moeda local? Checa, dá uns R$45, R$50. Nossa, uma cerveja? Tudo bem que não é a mesma cerveja do Brasil. Aqui, no geral, são aqueles copos de meio litro de cerveja alemã, que é o que vende aqui. Se não me engano, a garrafa de Heineken de meio litro aqui custa 12, uma coisa assim, só pra comparação. Que eu não sei quanto tá no Brasil, mas eu lembro que quando eu morava era bem menos. Só que quanto você ganha aqui é tão maior do que o valor que você ganhava no Brasil que você não sente diferença, você acha que tá mais tranquilo. Mas indo para um restaurante sempre pesa muito no orçamento. Uma refeição num lugar barato para um casal sai 120, 150, um lugar barato. Não tem que ser um lugar caro. Um lugar caro é uns 150 a cabeça de restaurante. E, claro, se for na rua pedir um shawarma, vai sair uns 35, 40 a cabeça. Mas mesmo assim, para um lugarzinho de rua, tipo uma barraquinha de cachorro-quente, de hambúrguer que tem no Brasil, o casal gastar 80, dá para você ter uma ideia da diferença de magnitude dos preços, né? Mas mesmo assim, você acaba tendo um ganho muito maior, porque os salários são muito mais altos. Se você é um profissional formado e trabalha, vamos supor, no ramo de high-tech, que são startups ou empresas grandes aqui em Israel, você vai estar tirando por baixo 10 mil, talvez, dependendo da profissão, 30 mil inicial, de 10 a 30 mil inicial por mês, entendeu? 30 mil é no caso de data scientist, que é a profissão mais visada no momento. 10 mil é as profissões menos glamurosas de high-tech, e 15 mil é um programador sem experiência, só para ter uma ideia de valor. Tudo em shekel. Que o shekel tá mais ou menos... tá quase 1 para 1, né? Não, tá valendo uns 15% a mais. 15% a mais. Sim, não é uma grande diferença. Com relação a um custo que a gente praticamente não tem aqui, que é o que eu tinha comentado antes, que é o de saúde, porque aqui em Israel, quando você faz aliar, quando você chega no aeroporto, eles perguntam qual plano de saúde você quer. Você não pode sair sem escolher, você tem 4 opções, 3 privadas e uma pública. E essas 3 estão sempre competindo, oferecendo mais serviços, mais baratos e tudo mais. Você pode escolher qual delas e a cada 3 meses pode fazer portabilidade de um plano de saúde para o outro. E com isso daí você tem acesso aos médicos, hospitais, descontos em remédio e tudo mais. Por exemplo, eu tenho uma doença autoimune. No Brasil, o remédio, se eu fosse comprar na farmácia, ia custar R$12.500. Aqui, se eu fosse comprar sem plano de saúde, ia ser 7 mil shekels. Com o plano de saúde que eu tenho, o preço cai de 7 mil a dose para 3 doses por mil. É uma dose por mês, então é uma bela diferença no orçamento. É um custo muito menor, é uma vantagem muito maior no caso. E eu sei que nos Estados Unidos esse remédio custa $4.000, só para ter uma ideia de como sai mais barato nesse caso. Como a saúde daqui é um pouco mais vantajosa se alguém tem algum problema, entendeu? E eu tenho o plano Gold, que eu pago a mais para poder ter esses descontos, me custa 50 shekels a mais por mês. Minha esposa tem o Sheli, no caso do macaco, que é o superior ao meu. Isso já dá desconto de, em vez de pagar 50, ela paga 80, alguma coisa assim. Mas dá desconto de 50% em óculos e armação, dá desconto em depilação a laser, paga metade do valor, dá direito a sessões de massagem, um monte de coisa, entendeu? Tem um mercado que as empresas estão competindo e acaba sendo vantajoso. Você sempre tem mais opções e mais serviços aqui, entendeu? E todo mundo está coberto. Não tem nenhuma pessoa que esteja legalmente no país que não esteja coberto por algum plano de saúde. Então, Daniel, agora é a hora do perrengue, que eu quero que você conte as histórias engraçadas, gafes, micos que aconteceram com você aí nesse tempo de Israel. A primeira que eu posso contar não foi antes de me mudar para Israel, eu já tinha vindo para cá 3 vezes, não, 2 vezes. A terceira foi quando eu fiz aliar. A primeira que foi uma viagem chamada Taglit, que jovens judeus ganham essa viagem podem vir fazer aqui em Israel. Foi onde eu conheci minha esposa por acaso. E a segunda viagem foi no casamento do meu pai, que meu pai se casou aqui em Jerusalém. Meu pai era religioso, ortodoxo, se casou com uma mulher, obviamente,
extremamente religiosa e ortodoxa. A gente foi jantar na casa da família dela, depois do casamento no dia seguinte, que a tradição é você, todo dia da semana após o casamento, ir pra uma casa de alguma pessoa pra jantar, pra dar felicidade pros noivos, entendeu? Só que ninguém falava português ou inglês. O meu hebraico naquela época era pior do que hoje. Meu problema foi que eu fui pedir um copo d'água. Mas qual é o problema de pedir um copo d'água? Porque em hebraico o copo é kos. Aí o correto teria sido falar kos mayim bevakasha, porque eu quero um copo d'água, por favor. Só que em vez de falar kos mayim, eu falei kus mayim. Não sei se você já sabe o que é. Eu já peguei. Então você entendeu o que é. Em vez de pedir um copo de água, eu pedi uma vagina molhada. Puta merda. pra uma mulher ortodoxa. Aí foi aquela cena, todo mundo ficou me olhando, todo mundo estranho, e o dono da casa sabia que eu não falava nada de hebraico e começou a gargalhar, que era ultra ortodoxo. Ele começou a gargalhar e explicou lá a situação. Essa acho que foi a mais engraçada de todas. Morando aqui em Israel, assim, a gente não passou por nenhuma situação muito estranha. A outra situação estranha que eu passei foi antes de eu me mudar pra cá. Quando eu vim como turista pra cá, eu tava... Não foi como turista, foi quando eu fiz o Taguê, foi quando eu conheci minha esposa, esse programa, né? O último dia, eu tinha que voltar pro Brasil, aí eu fui até o ponto de ônibus, era acho que 1h30, 2 da manhã. Eu tava esperando o ônibus que ia passar daqui uns 40, 50 minutos. Aí nisso daí, eu tô no ponto de ônibus, veio um sujeito bêbado. O que você tá fazendo aqui? Começou a falar comigo em hebraico. Eu falei, eu não falo hebraico. Ele perguntou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô esperando o ônibus pra ir pro aeroporto. Por que você tá esperando o ônibus? Vai de táxi. Eu falei, não, eu ia de táxi, mas eu não quero gastar o dinheiro do táxi. Pô, quanto custa uma viagem de táxi? 150, tá aqui o dinheiro, pede um táxi. Nossa. Eu fiquei assim, com aquela cara de motherfucker. E foi assim, o cara me deu dinheiro e me pagou um táxi pra voltar pro aeroporto. Tô gostando já dos israelenses, hein, Gabs? Pô, cara. Os caras te dão dinheiro. Mas a gente fala, o cara foi extremamente grosseiro, mas me ajudou. É uma coisa que a pessoa fala, né? Que é do Sabra. Que a pessoa é rude, grosseiro, mas te ajuda. Não tem essa. Eles te ajudam mais do que tu imagina, entendeu? Então, é uma coisa engraçada daqui, entendeu? Se tu precisa de alguma coisa, eu tô precisando de uma geladeira aqui em casa. Tem uns grupos de ajuda a imigrantes que servem, pô, tô de uma geladeira. Tem muita gente que ou dou uma nova ou fala bem aqui em casa que pega a minha, entendeu? Que a pessoa quer trocar alguma coisa assim. Tem muita ajuda aqui, entendeu? Precisa de comunidade, é uma coisa diferente do que eu tava acostumado, entendeu? E aqui é tudo voltado pra família, é uma coisa totalmente diferente. Tanto é que eu tenho 29 anos, tenho uma filha. Metade da empresa, com a minha idade, eu tenho 2, 3 filhos. Caramba. Aqui tem, acho que a taxa de natalidade mais alta da OCDE também, alguma coisa assim. É quase 3,5 filhos por casal, em média. Então, os países estão reclamando que está tendo falta de população, aqui vai bem, obrigado. Bom, Daniel, muito obrigado, cara, aí pelo seu tempo. Foi muito legal essa conversa. Eu confesso que gostei bastante. Também. E você tem alguma rede social, alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Olha, eu não sou muito de usar rede social, não. Por causa de voltar do trabalho, eu acabo não usando muito rede social. A única que eu acabo olhando mais um pouco é o LinkedIn. Acho que eu já cheguei a mandar pra vocês antes. Eu vou colocar na descrição aqui do episódio, se alguém quiser contratar o Daniel. Não tem problema. Pessoal, toda rabá, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência e entre lá no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, russo, hebraico, seja lá o que for. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Daniel destacou muito durante esse episódio, que mesmo sem falar hebraico, só falando inglês, já é o suficiente para conseguir empregos por lá em Israel, fazer o currículo em inglês e tudo mais. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem quase 1000 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês para mandar pro exterior, que foi exatamente o que a gente falou aqui com o Daniel durante o episódio, né? Além de também cursos nessas áreas, né, como de programação, de BI,
BI, high-tech, todas essas áreas que estão em muita demanda lá em Israel, se você se interessar. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.